sejam bem-vindos ao quarto episódio do SEO Escuta Aí, o podcast sobre cultura maranhense. E na nossa jornada de hoje, mergulharemos nas matas de Codó, Caxias. Iremos falar um pouco sobre o Terecô, uma manifestação que é religião e brincadeira. Acima de tudo, é o território onde a identidade negra maranhense se reconstrói. No coração do Maranhão, entre as palmeiras do Abaçu, o silêncio das matas, ecoa um som que as cidades muitas vezes fingem não escutar, mas ele resiste. É o Teregô. E no episódio de hoje, vamos entender por que o Terecô é chamado de tambor da mata e como a encantaria reconstrói a dignidade e a identidade do povo negro. E a nossa convidada de hoje é muito especial. Ela, que foi vencedora do Prêmio Jovem Cientista com seu trabalho, Georgia Maria Vieira Cruz, que traz no seu olhar e no seu trabalho a força que vem da raiz. Seja bem-vinda, Georgia. Muito obrigada por me receber. Georgia, aproveitando que estamos falando de raiz, uma coisa que sempre dá confusão na cabeça de quem veio de fora é que muita gente olha para o Terecô e acaba confundido com o banda, ou com o tambor de milha de São Luís. Para quem é de Caxias e de essa ciência, onde é que está a diferença? Bom, então nós podemos começar diferenciando cada uma delas, né? A Umbanda é uma religião afro-brasileira que reúne os elementos de diferentes matrizes, como a africana, a espírita kardecista, cristã e indígena, configurando-se como uma expressão religiosa plural, sincrética e profundamente enraizada na cultura popular brasileira. E seus pilares fundamentais são a fé, a caridade e a humildade. O autor Luiz Antônio Simas utiliza o termo umbandas para destacar a religião na pluralidade e diversidade de práticas, interpretações e manifestações, reconhecendo a não homogeneidade. As umbandas, assim, elas se adaptam e se redefinem de acordo com as dinâmicas entre a tradição e a contemporaneidade. Porém, destaca-se que há elementos entre essas umbandas que são comuns a todas elas, como a crença nas conexões entre o mundo visível e o invisível, os corpos como suporte de manifestação de encantamento e interação profunda com o ambiente. Já o tambor de mina, ele tem essa origem em São Luís e posteriormente vai se expandir para os estados do norte, como Pará, Amazonas, até mesmo Rio de Janeiro e São Paulo. E acredita-se que foi fundada por uma rainha antiga do reino de Daomegro, vendida como escrava após o falecimento do rei. No tambor de mina são cultuados voduns e orixás, gentis e também caboclos. Essas entidades são organizadas em nações e famílias, assim também possuem diferenças em relação às cidades. Entre essas entidades do tambor de mina, nós temos os gênios Tossá e Tossé e a princesa Zepazim e o menino da Leira. Agora nós vamos adentrar mesmo sobre o que é o Terecô. O Terecô apresenta elementos de Ejinagô, mas tem origem banto, né, de Angola e Cambida. O Terecô também pode ser conhecido como tambor da mata, encantaria de barbassoeira ou somente da mata, né? E quando nós falamos sobre o Terecô, a principal referência é o Monte Carlo Ferretti, né? E ela vai falar que o tambor acelerado, o panteão de encantados e a família de Légua Bojiguá são elementos característicos do Terecô. Tanto que se afirma que um bom praticante de Terecô sempre terá ao menos um légua que o acompanha. E aí nós temos um processo de umbanização do Terecô, que é por isso que muitas pessoas acabam confundindo. Porque justamente quando o Terecô agora ele está numa roupagem no período moderno e adentrando a zona urbana, houve a urbanização e alguns autores até utilizam a candomblerização, que foi uma forma de utilizar e traduzir o Terecô com aspectos de Umbanda para que não sofressem tanta perseguição. Georgia, agora falando de vivência mesmo, como foi para você a experiência de produzir um documentário tão incrível como esse? Porque uma coisa é a gente ler sobre o Terecô nos livros, outra coisa é estar ali dentro do terreiro. O que passou pela sua cabeça naquele momento? Bom, antes de nós iniciarmos, né, as visitas aos terreiros, nós primeiro começamos com as leituras, né, com artigo, livro, porque nós éramos como tábuas rasas, nós não tínhamos nenhuma experiência ou leitura sobre o assunto, né? Então nós começamos com rodas de conversa. Após isso, nós começamos as visitas, e é nesse momento que a gente percebe como que a prática, ela supera sempre a teoria. Porque mesmo com várias leituras durante vários dias, foi quando nós ficamos em um terreiro o dia inteiro que a gente aprende mais. Que a gente vê as coisas acontecendo
E existem coisas que nunca vão poder ser escritas, porque é só você vivenciando mesmo. E com essas visitas aos terreiros, conversando, a gente precisa aprender a interpretar o que é dito, mas principalmente o que é não dito, as entrelinhas e os silêncios, porque muita coisa você não consegue, você só sente, você só consegue sentir. E também, ainda com isso de sentir, é sempre sobre estar com os seus olhares e ouvidos bem abertos, para você conseguir perceber as nuances daquele espaço. E Geórgia, os textos acadêmicos eles falam do Terekô como uma herança branca vindo dos povos de Angola e Congo. Mas no documentário vemos que é muito mais que história de livro, é uma ciência. O que é, para quem é de dentro, o pau da encantada? A Kézia, no documentário, ela fala o seguinte: seu Lego não nasceu, seu Lego não morreu, seu Lego foi criado sem beber e sem comer. Isso basicamente resume o que é o Terekô. O que é os encantados. Os encantados são entidades espirituais que não passaram pela morte física, mas se encantaram. Eles agem como guias que incorporam os fiéis, representando os guardiões da natureza e seres próximos aos humanos, que dançam, bebem e conversam. Geórgia, como nós sabemos que nem tudo são cores, o Terekô, por ser essa religião de raiz do mato que fala a língua do povo, sofre muito preconceito. Muita gente ainda olha com medo ou com julgamento. No documentário, como vocês trataram essa questão do preconceito? Vocês sentem que mostrar a realidade ajuda a mudar o pensamento de quem olha para o Terekô com maldade? Sim, sim. O projeto ele foi pensado justamente para servir de material para uma educação antirracista. Nós entendemos que não bastava apenas registrar o Terekô enquanto prática cultural ou religiosa, mas que era necessário enfrentar diretamente os estigmas historicamente construídos sobre ele. Por isso, o documentário busca deslocar esse olhar marcado pelo medo, desinformação e ignorância, apresentando o Terekô a partir da perspectiva de quem vive, sente e constrói essa tradição no cotidiano, tanto que não somos nós que falamos, nós damos palco para que essas pessoas, esses praticantes, falem sobre as suas vivências, né? Então, a estratégia foi dar centralidade às vozes dos próprios praticantes, permitindo que eles narrassem suas experiências, saberes e cosmologias. Interessante. A gente está chegando ao fim do episódio, mas eu não queria fechar sem a gente fazer uma última pergunta. Para quem ouviu a gente até aqui, talvez alguém que nunca pisou no terreiro tenha aquela visão cheia de preconceito. Que mensagem você deixa sobre a importância de manter a força que vem da raiz viva em todo o Maranhão? Manter a força que vem da raiz viva é, antes de tudo, um ato de resistência e de continuidade histórica. O Terekô, assim como outras religiões de matriz africana, carrega saberes que atravessam séculos de violência, silenciamento e tentativa de apagamento. Ainda assim, permanece vivo, pulsante, reinventando-se sem perder sua essência. Para quem nunca teve contato ou ainda carrega preconceitos, eu diria que é importante se permitir conhecer antes de julgar. O terreiro não é um espaço de medo, mas de acolhimento, de cuidado e de conexão com seus ancestrais, com a natureza e com a própria comunidade. Ali existem formas de entender o mundo que não estão nos livros tradicionais, mas que são igualmente complexas e legítimas. E vale ressaltar, no Brasil, racismo religioso é crime, tipificado principalmente pela Lei 7.716, a Lei K.O., que pune discriminação por raça, cor, etnia ou religião. Assim, essa lei garante a liberdade de culto e protege os locais de fé. Por isso, valorizar o Terekô é valorizar a história do próprio Maranhão, é reconhecer a contribuição dos povos africanos e afro-brasileiros na formação da nossa cultura. É também afirmar e reconhecer que o Maranhão é um estado de cultura preta. Diogo, essa sua mensagem ela foi bem forte e eu gostaria de te agradecer por ter vindo, até aceitado o nosso convite de participar do nosso episódio. E eu decidi escolher esse tema porque eu queria falar sobre o Terekô e também falar sobre o projeto de vocês, que eu gostei muito da iniciativa do professor Eloy e também do seu trabalho como bolsista. Muito obrigada. Também eu acho que vale destacar que esse documentário não é só meu nem do Eloy, mas também nós tivemos outras pessoas que contribuíram, né? A Sara, o Antero, o Cadson, a Reinilda. Então, foi um trabalho coletivo feito com muito carinho e respeito. Obrigado, Gerard. Obrigada.
Que conversa necessária, né, gente? Espero que esse papo com a Geórgia tenha ajudado vocês a enxergar o Terekô e a nossa encantaria com outros olhos, olhos de respeito e de admiração por quem mantém a nossa história viva. E é assim que a gente encerra o 4º episódio do Esse Escuta Aí, podcast sobre a cultura maranhense.